Acho que mais difícil ainda é negar nós mesmos e quebrar os tesouros do nosso coração. Que seja quebrantar o nosso coração na presença de Deus. É isso que nós precisamos, quebrantar o nosso coração na presença de Deus. Mas da palavra, então, medite nisso. E vamos para a palavra de Deus pensando nisso. Que nosso coração seja quebrantado essa noite pela palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu estou muito feliz, irmãos, de estar aqui com os irmãos. Confesso que cansado um pouco. Um pouco de dor nas pernas. Não sei porquê. Hoje foi aquela correria de ontem, né? Mas foi bênção de Deus, foi gratificante esse momento de comunhão com os irmãos. Poder ali estar juntos, correr, ficar na chuva um tempo, fazia tempo que eu não ficava. As crianças, vamos para lá, vamos chamar as crianças para cá, melhor assim dizendo, até os 10 anos hoje. Então tá, hoje as crianças maiores de 18, menores de 10. Hoje a irmã Aline e a irmã Alice vão estar passando instruções para as nossas crianças, para os maiorzinhos também. Amém, meus irmãos? Levante sua mão para cá, vamos orar pelas essas crianças abençoadas em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer nesse momento, Pai, mais uma vez. Senhor Deus, por o Senhor primeiramente ter nos trazido e nos atraído até esse local, Pai, onde estamos reunidos, Senhor Deus, para te cultuar. Estamos aqui reunidos, Senhor Deus, agora pedindo, Senhor Deus, clamando pela vida dessas crianças, Pai. São pequeninos, Senhor Deus, tão importantes no Teu reino. Pai, nós pedimos que neste momento o Senhor conduza eles, Senhor Deus, ao conhecimento, a conhecer a verdade, que é a Tua palavra, a conhecer o Senhor, Senhor, que é bom, agradável, Senhor Deus, o Deus que nos ama. Que o Senhor venha levar e conduzir agora a irmã Aline, a irmã Alice, que vão estar conduzindo eles, Senhor Deus, a este conhecimento, Pai. Assim também peço, Senhor Deus, como sempre, que nós, os pais dessas crianças, Pai, continuemos com nossos corações quebrantados, contritos perante o Senhor, tementes ao Senhor, e assim conduzindo os nossos filhos, Pai, ao melhor caminho, que é o seu caminho, Pai. Assim, Deus, nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus, amém? Glória a Deus, meus irmãos. Vocês me ouvem bem aí? Estão comigo? Então abra comigo, hoje nós estamos fazendo aquela série de ministrações. Talvez você pensou que hoje eu ia dar mais uma continuidade, a série ali, a Igreja de Cristo, o Israel de Deus, mas eu vou dar uma pausa nela hoje, porque hoje é culto ceia, né, um culto abençoado para nossas vidas, e nós vamos hoje meditar no Evangelho de João, o capítulo 14, e nós vamos fazer leitura do verso 1 ao verso 6, texto bem conhecido, talvez mais conhecido pelo versículo 6, né? Sou o caminho, a verdade e a vida. Versículo 6 é o versículo mais conhecido, talvez, de todo o cristão. Todos acharam? Não deu certo ali? Eu aguardo. João capítulo 14, verso 1 ao 6. Eu acho que eu falei muito rápido, talvez. Amém, meus irmãos? Se você não achou, nos acompanhe através da leitura. Eu acho que eu vou ler com vocês ali, porque a minha Bíblia eu costumo riscar muito ela, e daí eu fico me confundindo aqui. Então eu vou com vocês ali, que é a mesma tradução daqui. Deixa eu ver se é a mesma, para nós não é a mesma. Essa aí está em NA, é Ará. Tem tudo isso, né, meus irmãos? Senão nós vamos ler e ler totalmente. Você não fala, o pastor está lendo uma coisa, mas ali está escrita outra. Não tem problema. É Ará a versão aí. Almeida, revista e atualizada. É a mesma que eu coloco Ará e dá 2 cliques em cima aí que ela já vai. Amém, meus irmãos? Então, esse mesmo. Aí, ó. Ela fica Ará só, né? Ah. Amém, meus irmãos? Vamos fazer leitura então juntos? Podemos fazer leitura juntos? Vocês me acompanham? Vamos tentar? Então, 1, 2, 3 e... Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vos teria dito, pois eu vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou,
estejai vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhes Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu Jesus: a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos mais uma vez para a riqueza que é a tua palavra, Senhor Deus. Somente de ler aqui junto com os irmãos, Pai, traz um profundo conforto ao nosso coração e um profundo temor e quebrantamento, Pai, confesso, Pai. E nós já te louvamos por esse momento de estar aqui na tua presença e poder aqui citar, Senhor Deus, a tua palavra, poder aqui junto ler ela, Pai. E o que nós te pedimos agora, Senhor Deus, é que nós possamos meditar nela e que teu Espírito Santo possa nos conduzir, Senhor Deus, por meias entrelinhas, Senhor Deus, vírgulas e pontos, e que nós possamos aqui ter o entendimento aberto e o Espírito esclarecido, Pai. Que teu Espírito Santo possa trazer essa clareza, ilumine nosso entendimento e nos torne cativo, Pai. Abra os nossos olhos para a realidade, Senhor Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Pai, assim nós te pedimos, usa a minha vida segundo a tua bondade, a tua misericórdia, mais uma vez, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Irmãos, eu sempre gosto de botar um título, né, sobre o texto que nós estamos lendo e vamos meditar essa noite, e o título que eu queria colocar essa noite para ficar gravado para nós: o sentido da vida em meio às dificuldades. O sentido da vida em meio às dificuldades. Então hoje, irmãos, é um prazer eu poder primeiramente já compartilhar uma palavra com os irmãos neste culto maravilhoso que é o culto de ceia, né? E com esse título ainda, o sentido da vida em meio às dificuldades. Está aqui no Evangelho de João, como falei, muito conhecido essa passagem, até porque tem canções, né? Tem uma canção até que a primeira coisa que vem enquanto nós começamos a ler, já veio a canção na minha cabeça, que é: não se turbe o vosso coração, né? Isso aí é eu acho que quase todos nós conhecemos, um louvor bíblico, por sinal. Então, irmãos, esse texto aqui, irmãos, primeiramente, nós vemos que esse texto aqui, por que eu coloquei esse tema? Porque muitas vezes, irmãos, em momentos de dificuldades, incertezas, é comum nós e quem nos vê hoje, quem sabe, que nem professa a fé em Cristo, assim muitas vezes se perguntar ou se questionar: qual o sentido da vida? Se você nunca se questionou, então talvez só eu seja um humano. Porque acho que quase todos nós, irmãos, um dia paramos em frente ao espelho, em frente a uma realidade, ou olhando para o nada, olhando para além o infinito. Já parou assim, se perde no olhar e fica olhando para um ponto e fica pensou quem sabe um dia: qual é o sentido da minha vida? Por que eu trabalho? Por que eu tenho que ter filho? Por que eu tenho que me incomodar com tantas coisas? Por que será que eu tenho que fazer isso ou fazer aquilo? Por que eu tenho que ir no culto domingo? Eu não poderia ficar em casa? Hoje está chovendo. Hoje está chovendo e calor, né, irmãos? Muitas vezes é chovendo e frio, hoje está ao contrário, chovendo e calor. Mas você já se questionou? E, irmãos, não é só você, é todos nós. Em algum momento da vida vamos se questionar o para quê ou o porquê. Qual o sentido de nós estarmos aqui? Qual o sentido de nós estarmos postos nessa terra? Qual o sentido de nós ter nascido na família que nascemos? Qual o sentido de nós ter passado dificuldades que passamos? Qual o sentido de viver as bênçãos que estamos vivendo? Que vivemos, glória a Deus. Porque a vida não é só de tristeza, né, irmãos? A vida é de bênçãos também. Glória a Deus por isso. Mas quantas vezes, irmão, nós nos questionamos: qual é o sentido? Qual é o sentido da vida? Então essa passagem aqui, irmãos, nos traz uma palavra de consolo e orientação para encontrarmos a plenitude da vida, mesmo em meio às diversidades. Que diversidades, dificuldades temos? Teremos. Tínhamos, temos e teremos. Vamos ter. E às vezes é falado para nós que, olha, né, eu já participei disso e estive ao meio disso, que foi dito: olha, crente não pode ficar doente. Ficou doente porque tu nem crente é. Meu irmão, meu Deus, eu fiquei ontem a tarde toda na chuva. Só não fiquei gripado porque eu estava sarando de uma gripe. Senão é capaz de ela voltar. Mas
a uma consequência. E a consequência das enfermidades, as dores, afinal todo mundo vai morrer e ninguém vai ficar para semente. É assim que se diz, né? Por causa do pecado. O pecado entrou no mundo, desde que o pecado foi pecado e foi concebido lá no Éden, veio a morte física e espiritual. Então todos, ainda que ganhem a vida eterna, fisicamente um dia vão morrer. Vão passar por enfermidade, eu e você vamos passar por alguma. Não sabemos qual ainda, mas um dia vamos ter, e quem sabe essa vai ser para a morte. Ou quem sabe não. Quanta tanta gente, né, que a gente... Quantos testemunhos que a gente veio, quanta gente que a gente veio e olha e fala... Não, esse irmão, dessa, vou orar. Mas olha, Jesus, eu acho que não passa. E passa, não era para a morte, não é para a morte. Mas então, irmãos, ao meio às diversidades, irmãos, por isso que o título hoje é o sentido da vida em meio às dificuldades. Então essas palavras aqui, irmãos, a qual Jesus fala agora aqui, nesse espaço, ou nesse pedaço, nesse texto qual a gente fez leitura essa noite aqui, da palavra de Deus, essa porção da palavra de Deus, assim podendo falar, essa palavra aqui, irmãos, faz parte da última mensagem de Jesus antes da sua agonia no Getsêmani. É a última mensagem dele para os discípulos. Após essa palavra aqui, ele já seria entregue aos soldados, aos sacerdotes, né, sacerdotes dos judeus, onde ele seria julgado por Pôncio Pilatos também, torturado, morto e sepultado. Então essa conversa aqui com os discípulos é um pouco antes, ou seja, já tinha passado ali quase findados os 3 anos do ministério de Jesus, juntos com os discípulos. Já tinha um tempo que eles estavam andando com Jesus, já tinham visto muitas maravilhas operadas por Jesus, muitos sinais operados por Jesus, e eles já sabiam que sim, Jesus era o Filho de Deus. Mas quando olhamos para esse texto, parece que eles ainda estavam em dúvida, ainda sendo discípulo, estado 3 anos com Jesus, fisicamente presente, ainda tinha dúvida no coração deles, ainda havia algumas dúvidas. Então esse texto aqui nos mostra que Jesus, antes de sofrer a agonia da cruz, ele vem preparando os seus discípulos para os acontecimentos que haviam de vir, que era a cruz, a crucificação, a sua morte, e tudo aquilo que ia acontecer ainda, toda a perseguição que se levantaria também contra os cristãos, não só com Jesus, mas contra eles também. Então aqui, irmãos, por que eles não estavam há 3 anos com Jesus, e ainda assim eles não tinham entendido ainda o objetivo do Senhor Jesus Cristo? Porque eles ainda tinham a visão que o Senhor Jesus era um revolucionário, era alguém que veio da parte de Deus, sim, mas veio para causar uma revolução naquele momento. Pela realidade que eles estavam vivendo naquele momento, eles pensaram, agora veio o cara certo. Vários se levantaram, falaram que era o profeta, falaram que era da parte de Deus, os profetas todo mundo matou, mas esse não, nós estamos com o cara certo. Esse cara veio da parte de Deus de certeza, porque ninguém faz o que ele faz, ninguém foi ou é como ele é. Então eles tinham certeza, mas eles ainda esperavam Jesus um rei terreno, que Jesus apresentaria para eles um reino terrenal, ou seja, que levaria eles do poder, das mãos e das fortes mãos de Roma, que estava sobre eles, estava sobre aquele povo, pré-julgando aquele povo, estava sobre o domínio do reinado de Roma. Eles pensaram, agora é a vez. Muitos vieram antes e não conseguiram, mas agora, esse é filho de Deus, e esse veio agora para reinar aqui na terra, esse veio agora para exterminar com essa opressão, essa força romana, porque ali não só os romanos, mas os romanos haviam se aliado com os sacerdotes religiosos daquela época, meus irmãos. Nós vemos isso pela história, pela palavra de Deus, que eles estavam juntos. Já vamos ver isso pela perseguição, tanto aos discípulos, quanto ao próprio Senhor Jesus Cristo. Eles estavam juntos, estavam oprimindo, mas estavam juntos. As lideranças religiosas daquela época estavam juntos, oprimindo o povo. Então eles olhavam para Jesus e pensavam, não, esse vai ser um grande rei terreno, ou seja, ele vai agora livrar nós dessa injustiça, dessa grande injustiça que nós estamos vivendo. Mas, irmãos, a verdade é que Jesus estava guiando eles pelo processo.
como cada um de nós é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos um processo, por isso que às vezes a gente senta para conversar, tipo no momento de comunhão de ontem, glória a Deus por isso. E a gente vê que todos nós estamos passando um processo tanto na vida aqui, natural, profissional, tempo de idade, mas como também em maturidade em Cristo. Todos nós estamos passando por um processo. Os discípulos também estavam passando por esse processo, mas o processo que Jesus leva eles agora é conduzido corpo a corpo, é caminhando junto, é andando junto, é mostrando as dificuldades, mostrando a perseguição, mostrando a realidade. Mas quanto mais Jesus mostrava a realidade para eles, mais eles criam em Jesus. Mas não que Jesus faria algo que veio para ser ainda que Jesus entrou, um pouco antes vai falar que Jesus entra em Jerusalém num jumentinho. Só olhando para isso, você já podia falar, não, mas peraí, essa entrada não foi tão triunfal assim não. Se era um rei terreno, era para ser mais triunfal. Um jumentinho não mostra muito triunfo não. Mas eles ainda assim esperavam, irmãos, olhando com tudo aquilo que Jesus estava ensinando para eles, que Jesus era, eles criam cada vez mais em Jesus, mas que Jesus era alguém que supriria as suas necessidades terrenas. Tem uma série chamada The Chosen, e é bem interessante que quando fala de Pedro, ele mostra que Pedro estava pescando para pagar as contas, ele estava com o barco empenhado, cheio de dívida, né, irmãos? Não é uma realidade que a palavra fala, mas é um meio que eles usaram para falar da história de Pedro. Então quantos, né, irmãos, que não estavam seguindo Jesus por causa das multiplicações dos pães, ou porque aquilo que Jesus ia oferecer, e nós vamos ver isso mais para frente, quando os discípulos estavam sentados à mesa com Jesus, tudo sendo preparado para a ceia, e os discípulos, sabem o que eles faziam? Enquanto Jesus preparava-se para lavar os pés dos discípulos, os discípulos conversavam entre eles, quem será o maior lá? Será que é Pedro? Será que é João? Quem que será que é o maior no reino do céu? De nós. Estavam preocupados ainda, irmãos, em saber quem era mais, quem era maior, quem era maioral, esperando algo ainda terreno em Cristo Jesus. Era isso que eles estavam esperando. Mas então, irmãos, Jesus ensinava a eles, passando por um processo, praticando tudo o que haveria de fazer e mostrando para eles o que haveria de acontecer. Então Jesus vem repetindo para eles, várias vezes nós vamos ver, irmãos, nos evangelhos, Jesus falando, olha, eu vou partir, eu vim cumprir um propósito, e daqui a pouco eu vou estar com o Pai. E tu pode ver que quando ele falava nessa situação com os discípulos meio que desviavam a conversa. Ó Jesus, tem um problema lá, não sei onde. Jesus, não, eu sei que tem um problema, eu estou pensando que eu tenho que partir, vou cumprir aqui o meu propósito e voltar com o Pai. Tá, depois, agora vamos lá resolver aquele negócio lá. Meio que desviava a conversa, porque eles ainda esperavam isso, esperavam de Jesus um rei terreno, então, irmãos. E Jesus então fala para eles repetidas vezes, olha, eu irei partir, mas para onde eu vou? Vós não podereis ir. Olha só o que fala aí no João 13, 36. Perguntou Simão, olha um pouquinho antes dessa conversa, Simão ainda fala isso, perguntou Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde vou? Para onde vou não me pode seguir agora, mas mais tarde, porém, me seguirás. Jesus aqui falando, olha, eu vou ir para a cruz, e para onde eu vou, vocês não conseguem ir. Jesus não está falando do céu, não está falando da eternidade, mas falando agora vocês não conseguem ir. E olha só, então Pedro indaga ele e fala assim, não, mas para onde que tu vais, Senhor? Para onde tu vai? E ele dizendo, para a cruz, eu irei para a cruz, mas mais tarde tu me seguirás. Vocês não poderão agora me acompanhar entre a crucificação e a ressurreição, mas logo eu estarei novamente com vocês, então vocês me seguirão. E olha o 37 que diz, replicou Pedro, Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Pois darei até minha própria vida para ir contigo. Olha o 38, vamos ver. Respondeu Jesus, darás a tua vida por mim? Pode alguém, irmãos? Simples, não. Vamos trazer para a nossa realidade. Você daria a vida por mim? Irmãos, talvez em um acidente,
eu não julgo que você daria a vida por mim. Talvez em um momento de aflição você tentaria me socorrer, me salvar e daria a tua vida por mim. Mas passar o que Jesus passou na cruz, ninguém faria. E aí Jesus então fala para Pedro, tu daria a tua vida por mim? Tem certeza disso? E olha o que Jesus fala para ele, em verdade te digo, jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Jesus agora demonstra a fraqueza de Pedro em resposta então ao que ele fala, Senhor, para onde tu vai, que nós não podemos ir contigo? Jesus está dizendo, não, você não consegue ir na cruz, porque quando eu for para a cruz, você vai me negar. Você vai me negar. E agora, irmãos, imagine os discípulos olhando para Pedro, essa resposta de Jesus para Pedro, e os discípulos falando, se Pedro não pode, se Pedro não vai, se Pedro, que é Pedro, não consegue, imagina nós. Porque Pedro ali era a liderança deles, meus irmãos. Pedro ali era a liderança dos discípulos. Os discípulos olhavam para Pedro e falavam, não, bora com Pedro. Pedro era o cara entusiasmado, era o cara ousado, o cara que ia, fazia até o que não era para fazer. Mas ia em frente. Então essa resposta, irmãos, de Jesus para Pedro, deve ter deixado os discípulos mais preocupados ainda. Então, de nós. Mas, irmãos, os versos a qual nós lemos agora, Jesus traz para eles consolo. Jesus fala para eles, olha, eu vou para um lugar, vocês não conseguem me acompanhar. E eles ainda estão assim, mas eles deixam a pergunta para Pedro, falando, vai Pedro, tu é metido, fala mesmo. Pedro fala, mas eu ia, eu até morria por ti. Fala, não, Pedro, tu vai negar eu. E nessa hora, toda a boca se calou com certeza, né, irmãos, porque se Pedro perguntou, já levou essa, vamos ficar quieto que para nós tem mais. Mas a insegurança talvez tomou conta do coração deles, talvez a tristeza tomou conta daquele momento, porque eles pensaram, bom, se Pedro levou essa, se ninguém pode ir, Pedro vai negar ainda. Pouco antes Jesus tinha falado que junto com eles está ali ao meio deles um dos 12 era um traidor. Então eles já pensaram, olha que dificuldade que vai ser. Mas Jesus então entra agora, irmãos, e eu entro nesse texto agora, Jesus fala assim para eles, primeiramente, não se turbe o vosso coração. A primeira coisa que ele mostra para os discípulos é isso, dizendo, olha, não se turbe o vosso coração. Por mais que vocês não saibam, que vocês estejam olhando para uma realidade diferente, eu quero dizer para vocês, é o som do coração de vocês. É o profundo, é o sentimento. Ainda que Pedro esteja parecendo durão perante vocês, e perante mim, eu conheço a profundidade do coração dele, e sei que lá no fundo, ele vai me negar. Mas Jesus não julgou, dizendo, olha, você vai me negar, e assim você está destituído, está fora. Que a gente sabe que Pedro foi reconstituído novamente. Glória a Deus por isso. Mas Jesus demonstrando aqui que ainda que houvesse fraqueza no coração deles, ainda que eles fossem tomados, irmãos, por um momento de dificuldade, por um momento de desconforto, Jesus falando, olha, não turbe o vosso coração. E ele fala mais aí então, olha só,